E estou aqui rememorando velhos tempos. Uma coisa que eu não contei sobre a minha história, eu já trabalhei com jornalismo lá na minha cidade, Araruama, e por um bom tempo num jornal chamado A Voz de Araruama, e posteriormente trabalhei na Secretaria de Comunicação Social e no cerimonial da prefeitura daquela cidade, Araruama. E o nosso querido Alberto deu a incumbência de entrevistar algumas grandes escritoras. Eu estou aqui com a Jurema Araújo, uma carioca, lançando o Livro Negro dos Sentidos. É uma antologia, ela participa dessa antologia, a segunda da qual ela faz parte, dessa vez como curadora e organizadora. São 23 mulheres negras falando sobre o amor erótico. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui nesse momento em mais um lançamento na Flisgo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para participar da Flisgo. Eu acho que o futuro, não o futuro, mas acho assim, nós que somos escritores, que estamos lutando pelo público leitor, que somos escritores que não estamos no cânone literário, né? Esse cânone que é machista, que é racista, que não aceita muitas vezes tão bem o escritor que rompe com aquelas regras clássicas, né, do fazer da arte literária. Nós é que estamos aqui formando leitores. Nós gostamos disso. Nós gostamos de buscar o nosso leitor, né? Nós somos muito Milton Nascimento, né? Aquela coisa de ter que ir aonde o povo está. Você tem que ir aonde o povo está. Como foi seu começo na literatura? Olha só, eu comecei a escrever com 14 anos, né? Na fase adulta eu participei de muitos saraus e participei de uma oficina que foi um ponto importante para mim, que foi Mulher Negra Faz Poesia. Então eu conheci Deleide Acari, conheci Joselina, tive contato com Conceição Evaristo, Hélice Mog, conheci através dos saraus de poetas da poesia marginal do Rio de Janeiro, conheci Brasil Barreto, conheci vários outros poetas, e eles me deram muita força e acreditaram muito no meu fazer poético. Eu não sou uma escritora que goste de publicar. Eu publico por uma questão de obrigação. Eu gosto de escrever e ir a saraus, falar poemas. Tá? Só que o escritor, ele precisa também estar nas feiras. Ele precisa também vender os seus livros. Então ele precisa de publicação. Por isso eu faço poemas há muito tempo, né? Eu sou conhecida por essas pessoas que são ícones da literatura marginal, da literatura negra, há muito tempo, mas essa é a minha segunda antologia. E eu estou, na verdade, em 4 antologias. Essa, na verdade, é a minha terceira. A primeira foi numa revista chamada Revista Urbana, há anos atrás. Depois, um livro que foi um presente chamado Amor e Outras Revoluções, que tem ícones da literatura negra, que saiu pela Malê. Agora, eu fui uma das organizadoras e curadoras do Livro Negro dos Sentidos. Aqui tem a Selma, que é uma das autoras. E participei de uma outra antologia chamada Narrativas Insubmissas, que foi uma narrativa nascida na pandemia, como vários. Eu vi aqui que tem vários escritores que se afloraram na pandemia, escritas que nasceram na pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi profícua, né, nessa questão da criação literária. Desaguamos, né? Desaguamos. Agora me explica como é que foi o encontro dessas 23 mulheres negras escritoras. Como é que vocês se encontraram para a antologia? Como surgiu esse projeto? Existe no Rio um evento chamado Viradão Cultural, que acontece na cidade do Rio, em vários lugares, e ele é um evento híbrido, né? Tem vários tipos de artistas, música,
teatro, enfim. E eu conheci Angélica e Fabi, né? Nesse dia eu li um poema erótico e elas me convidaram para organizar um texto, um livro que fosse de literatura erótica negra. Porque, gente, mulher negra, quando ela fala do erótico, ela se liberta e ela rompe com o estereótipo da hipersexualização da mulher negra. A hipersexualização é o olhar do outro sobre nós. Aqui, nós falamos do nosso próprio desejo, nós falamos do nosso corpo, nós falamos, estabelecemos como queremos, gostamos das relações sexuais, do sexo, como gozamos da forma que queremos, falamos do gozo do nosso jeito. E aí você tem escritoras que são mais explícitas, como eu, escritoras que são mais sutis, como Selma, Helena Teodoro, que tem uma linda crônica, né? Crônica americana. Você chegou a um ponto que eu acho que é crucial. Eu gostaria de saber qual é o gênero, quais são os gêneros. É só poesia? É só prosa? O que nós temos na antologia? Essa é uma antologia híbrida, então nós temos poesia, nós temos conto, crônica. Ela é diversa porque as escritoras têm várias idades, né? Tem a professora Helena Teodoro, que já é uma senhora que já está na terceira idade, tem a Jacques Alves, que é bem jovem, e são de diversos lugares do Brasil, né? A gente tem pessoas bem urbanas, eu sou urbana, Selma muito urbana, nós temos a Rosana Jovelino, que é uma escritora quilombola. Que bacana. Agora, estou muito curioso, porém, as antologias estão lacradas. Eu gostaria que você lesse pelo menos um trecho. Não sei o tipo de texto que você publicou, não sei se é um poema, mas se for uma crônica, de repente um parágrafo, por favor. Então você poderia... Você gostaria de falar um pouquinho mais? Algo que você gostaria de falar que de repente eu não tenha lhe perguntado? Porque... Sim. Gente, olha só, esse livro é a menina dos meus olhos. Porque quando você é curador de uma determinada arte, você se sente fazendo amor com aquela arte, daquele artista. Você fica muito próximo. Então, olha só, a capa do livro foi feita especialmente para esse livro. Essa flor, ela existe realmente. Ela é chamada de clitória. E quando ela abre, o meiozinho dela parece o órgão genital feminino, né? Quem fez essa arte se chama Val Pires. E ela chama, a arte dela se chama xilopretura. É a técnica da xilogravura com motivos negros, né? Esse texto ele foi organizado por mim de acordo, o erótico de acordo com os 5 sentidos. E eu organizei de acordo com a nossa aquisição dos sentidos, desde bebê. Que os primeiros sentidos a gente adquire já na barriga. O último sentido nosso é o olhar. Que eu acho que assim, o olhar ele é o mais traidor dos sentidos. Por quê? Porque ele nos engana em relação aos outros. Ele acaba não deixando que nós percebamos o outro. E muitas vezes o desejo, por mais que você veja, ele vem por outros sentidos. É um perfume maravilhoso de uma pessoa que te desperta. É a voz, né? Uma voz melodiosa, ou uma voz meio rouca, ou uma característica específica naquela voz. Muitas vezes a maneira de uma pessoa te pegar é que te deixa, né, enlouquecida, te deixa acesa. E a última questão é o olhar. Só que olha só, como é que a arte ela é sinestésica. Tudo isso está aqui nesse livro e o sentido que te faz, né, te permite movimentar todos os outros, na verdade é a visão, porque é um texto escrito, né? Então, existe aí todo um prazer sinestésico no livro negro dos sentidos. Eu vou finalizar perguntando o seguinte:
23. Por que 23? E por que eu pergunto, temos chance de um volume 2? Não, é um livro muito específico, né? É 23, porque era o que a gente achava que era possível para que um livro ficasse, que fosse vendível, né? Que fosse também possível de ser comercializado. É um tema que às vezes não é tão fácil você encontrar escritor que esteja disposto a trabalhar com ele. Mas foi assim, maravilhoso. Prazer falar contigo. Eu vou deixá-la. Foi meu. Eu vou deixá-la um pouquinho à vontade com os nossos leitores. Posso pedir, né? Que você leia o seu texto. Amor em braille. Amor. Hoje senti o aroma daquela loção de barba que você usava. E na minha memória, senti o doce e leve odor do amaciante nas suas roupas bem passadas. O que eu posso fazer se tudo que lembra você tem aroma? Algo etéreo que vai se refazendo em nuvem e se dissolve, mas não se dispersa. Fiquei molhada. Foi inevitável. Não tenho como controlar o seu hálito de cigarro e boca invadindo as minhas lembranças, ou meu nariz sugando o seu cangote, ou mergulhando nos seus pelos espalhados pelo corpo. Te decorei pelo nariz, como qualquer cão, como se aquele fosse meus dedos e seu cheiro, braille incrustado, alto relevo em seu corpo. Me lembro das inúmeras vezes em que mergulhei a cabeça no meio das suas pernas para sentir suas bolas e engolir o seu taco. Só então, depois dessa viagem odorífera, sentava em sua pelvis e rebolava para inundar o quarto com o cheiro do amor. Mas tudo isso é mais uma fantasia que não se realizará, porque de você só sobrou o cheiro na minha memória, que talvez um dia se disperse. Parabéns. Uma pequena pausa e já já eu volto com mais uma escritora.